Beleza. Seja bem-vindo aí, viu, Sandro? Valeu. Valeu, obrigado também. Ô Sandro, Oi. cara, boa noite aí para você e para todos. A gente tá fazendo esse encontro aí para promover novos profissionais da área de tecnologia, né? E aí eu te procurei, que eu sei que tu és um cara dinossauro Rex do desenvolvimento, entendeu? Eu conheço teu trabalho desde 2012, né? Quando a gente trabalhou lá na refinaria e eu já via que tu já fazia marabalismos ali com as coisas que a gente tinha bem reduzido. E tu és um profissional, cara, o pessoal aqui também vai te admirar bastante. E a gente está bastante feliz aqui da organização por ter você aqui conosco hoje. A gente conta com teu conhecimento, com teu leque aí de experiência para ajudar a gente aqui hoje, tá, cara? E Beleza. fica à vontade. Aqui tem gente que trabalha na área, que é mais o pessoal que está organizando o grupo, e tem um pessoal que está tentando aí começar a se descobrir, a conhecer qual o caminho dirigir para a área de tecnologia. Então tá na tua mão aí, cara. Abre a teu slide e mete bala. Beleza? Beleza, cara. Agradeço aí a oportunidade aí de passar conhecimento. A gente sabe que hoje a gente está na época de compartilhar, né? Tudo tem que ser compartilhado. Não adianta você guardar nada para você. Você pode ser o maior gênio, mas se você não compartilhar, não vale de nada, cara. Hoje a gente tem que compartilhar conhecimento. Então vamos lá. Vamos tentar aqui habilitar a tela. Se tiver tudo ok aí, você... Tá tudo ok, Sandro. Pra mim tá tudo ok. O pessoal pode confirmar aí no chat ou no microfone, pode ficar à vontade aí, tá? Beleza. Conseguindo ver. De boa. Tá tudo tranquilo então, né? Bom, pessoal, como o Renildo falou, ele me procurou, tá? E, assim, front-end não é 100% minha praia, eu sou de back, tá? Hoje eu trabalho com back, mas tenho conhecimento front-end porque já trabalhei, como o Renildo disse assim, eu sou um dinossauro, venho lá atrás mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho de mim depois, né? Fala isso não diga que você é dinossauro não, diga que você é experiente. Experiente, você tem Não, noção. Senão a gente acaba se entregando a idade aí. mas eu não preciso entregar não, olha os cabelos, cara. Eu preciso fazer... Ei, isso aí é aquele Pokémon lendário que o cara, pra achar, é uma confusão da gota. Bom, aí como o pessoal, meu nome é Sandro, né? Então, assim, a ideia é que realmente vai ser um bate-papo, tá? Eu não vou ensinar ninguém, assim, eu não quero ensinar ninguém front-end, não é o objetivo aqui, é realmente para ter um bate-papo e a gente conhecer o front-end, né? Que é uma, digamos que seja uma das divisões hoje, a gente tem várias divisões aí de tecnologia, né? Vários cargos de tecnologia, vários profissionais, e a gente tem essa figura aí que é o front-end, tá? Então, assim, meu objetivo hoje é mostrar quem é o front-end, né? O que é que ele faz no dia a dia, contar a história de como foi que ele nasceu, não só ele, né? Que a história não é só o front-end, porque na hora que o front-end nasceu o back-end, nasceu o teste, nasceu o QA, então, assim, a história é bem interligada, tá? Então, o que é que a gente vai ter hoje aqui? Eu vi aqui por alto o que é que eu podia mostrar, passar para vocês, assim, em termos de bate-papo e, tipo, se for surgindo perguntas aí, sintam-se à vontade para perguntar, para interromper, para fazer alguma observação, assim, que seria mais um bate-papo mesmo, tá? Eu vou falar um pouco da história, de como nasceu o front-end, abordar um pouquinho, vou tentar não falar muito tecnicamente, tá? Vou conversar como se a gente estivesse conversando com pessoas que a gente, eu não conheço, não sei o que é isso, mas a gente vai só dar uma explanação por alto. Não adianta falar tecnicamente porque não é um curso, né? É um bate-papo, isso aí, então a gente vai tentar botar todo mundo no mesmo patamar. Né? Digamos que, ninguém conhece o que é um front-end, a gente vai falar sobre isso aí. O que é que ele faz no dia a dia? Por eu não ser um front-end, ser um back, mas eu tenho um contato com o front-end no meu dia a dia, o tempo todo, tá? Eu fui por uma época lá atrás, nos primórdios, né? Meio que um front-end, né? Que todo mundo
em fazer telas junto, a gente vai ver aqui, tá? Coordenei estagiários que eram front-ends, então eu acompanhava as atividades deles, a gente discutia, então eu sei o que é que um front-end faz, tá? E o que é preciso conhecer, né? O que é que eu propor? Eu quero ser, eu gostei do que o front faz, então eu quero ser um front, o que eu preciso? Então eu vou mostrar alguns conhecimentos que ele precisa ter, né, os skills que ele precisa ter, né? Claro que nessa amostragem das skills aí, a gente pode dizer, não, o cara ser back é mais fácil que front. Não existe eu acho que nenhuma profissão é mais difícil que a outra, tá? Vai depender de cada um, daquilo que pode ser complicado para mim, para outra pessoa não é, vai depender do gosto da pessoa. Porque eu costumo dizer, é melhor você ganhar dinheiro se divertindo do que ganhar dinheiro chorando, certo? Então, é um ponto também que eu não abordei aqui, e assim, posso até abordar, e é questão de salário, tá? Se quiserem, no final a gente pode até discutir, mas eu prefiro deixar isso para o final realmente, se for lá para as perguntas, porque eu não tenho um objetivo, né, de dizer a você, ó, vá para front, porque front ganha dinheiro, você ser um profissional que vai fazer as coisas pelo dinheiro, não. Primeiro você tem que gostar, tá? Dinheiro é o resultado daquilo que você faz e do que você gosta, tá? E aí no final a gente vai ter as perguntas, curiosidades, e eu vou estar aqui para responder sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Quais são os objetivos dessa apresentação? Como eu falei, a gente vai ajudar a entender o que faz um front-end, o que é que ele faz no dia a dia dele, mostrar como é o trabalho, né? Para a gente entender bem, tá? Incentivar aqueles que se identificam com o front-end, me identifiquei, então o que é que eu preciso? A gente vai tentar sanar essas dúvidas, tá? Eu posso também não atingir 100% daquilo esperado, porque, tipo, assim, por não ser um front-end full-time, tá? Eu posso deixar passar algum detalhe, mas isso aí eu acho que não vai impactar no que a gente quer, não. E mostrar um pouco de mercado do front, tá? Hoje, como eu ia dar esse overview hoje sobre front-end, esse bate-papo, eu conversei com um colega meu que está do meu lado, né? Para saber mais ou menos como é que estava o mercado hoje, tudinho, e ele disse que o mercado, se brincar, o mercado de front-end está bem um pouco maior do que o de back. A gente sabe que hoje o sistema mobile, sistemas de mobile mesmo, está dominando, né? Eu acho que uma criança hoje já nasce com o celular na mão. Então, não falta serviços para aplicativos para ser feito para mobile. Então, front-end é uma demanda muito grande, conversando com ele lá. Eu não perguntei salário porque, assim, eu acho meio chato perguntar a questão de salarial, mas a gente tem uma ideia mais ou menos de quanto ganha um front-end. Boa, boa. Isso é uma curiosidade muito grande da galera, viu? Salário. Mas assim... Tem que gostar do que está fazendo. Gostar de E falar. buscar o Agora, conhecimento, né? O salário é o resultado. É o resultado, entendeu? Agora, assim, eu não falo muito de salário porque salário vai depender de onde você está, né? O salário daqui de São Paulo não é igual ao do Recife, entendeu? Mas, assim, a gente dá uma média, claro, a gente dá uma média, entendeu? Para ir para a pessoa também ter um embasamento. E com essa possibilidade do home office também, assim, fez a mediação um pouco, né? Tá chegando lá, né? Eu acredito, né? Acho que as empresas de São Paulo têm contratado bastante o pessoal do Nordeste, né? Para fazer o home office, né? Mas eu não sei, eu não tô na empresa de São Paulo, mas é o que eu tô vendo no mercado. Não sei se o salário tá sendo legal, mas eu acredito que tá melhorando, velho. Já foi ruim. A gente pode abordar essa questão de home office, porque tipo, hoje eu estou no híbrido, né? A gente chama híbrido. Porque hoje eu fico uma semana de home, uma semana presencial. Então isso foi um dos motivos que eu tive que vir morar em São Paulo, tá? Eu não estou 100% home office. Gostaria de estar 100%, mas como era um requisito do banco, que eu tinha que vir para aqui, para São Carlos. Então eu vim, foi uma mudança bem grande. No final a gente comenta sobre isso aí. Vamos embora. Beleza. Um pouco da história, né? Eu vou contar um pouquinho da história. Eu vou começar com quem é o Sandro, né? Eita, teve até meteoro.
como eram desenvolvidas as aplicações, um pouco de história da web e como nasceu o front-end. Isso aí vai ser a nossa história, né? Tá? Quem é o Sandro? Eu iniciei a carreira profissionalmente na área de TI em 90, tá? 1990. Não comecei a trabalhar nesse ano, não. Eu comecei um pouquinho antes. Eu comecei a trabalhar como office boy, tá? E em 90 foi quando a minha carteira foi assinada a primeira vez como programador. Naquela época era programador, não era nem desenvolvedor. Era programador e TI se chamava CPD. Né? Sou formado em Ciência da Computação pela FG. Atualmente eu estou fazendo pela segunda vez uma pós Machine Learning com IA. Né? E a primeira pós de Engenharia de Software eu terminei, mas não entreguei o TCC, então perdi. Eu vou tentar entregar, eu tenho até abril para terminar essa, estou em andamento, tá? Que é uma outra linha também hoje, que está muito... o mercado está pedindo muito o pessoal de ciência de dados, de BI, tá? Aí é uma outra área também que as pessoas que quiserem também dar uma analisada, que você também tem que ver o que o mercado está pedindo muito, né? E tem pouca gente nessa área de Machine Learning com IA, tá? Tem pouca gente mesmo. Eu digo isso porque onde eu estou hoje no banco, a gente tem cientista de dados, tem BI, a gente tem tudo que você pensar, a gente tem num local só, 300 pessoas. Então, a gente tem várias pessoas de tecnologia diferente. Estou trabalhando no Santander, um setor de inovação. O que é esse setor de inovação? O Santander resolveu criar um Labs também. Tá? Criou um Labs, e eu estou fazendo parte desse Labs com eles. Meu cargo é analista de sistema sênior, tá? Eu não me considero sênior, me considero um dinossaurozinho aí, mas não sou um sênior, tá? Esse apelido foi o que eu coloquei, viu? Eu tenho um hobby e gosto muito de cinema, TV, esportes, curto esportes radicais, né? E adoro tecnologia, cara. Eu gosto mesmo de tecnologia. Hoje, eu gosto tanto de tecnologia que a minha casa em Recife, aqui eu estou com uma Alexa só, né? Só tenho uma Alexa, mas a minha casa toda em Recife, eu tenho 4 Alexa, a maioria das lâmpadas são comandadas por ela, são tudo... Eu trabalhei muito em IoT, né? Então, eu coloquei tudo dentro de casa por gostar de tecnologia. Minha esposa, no início, teve um pouco de dificuldade em aceitar. Hoje, ela não vive sem Alexa. Né? A Alexa aqui, para a gente, é aquela assistente pessoal, praticamente da família já. Então, por gostar muito de tecnologia, eu me envolvo muito. Eu compro lâmpada, LEDs, TVs com Alexa, tudo que interage, entendeu? Hoje, o IoT está bem, assim... divulgado e bem fácil. Antigamente não, antigamente você tinha que gastar um pouquinho mais e tinha que fazer, você tinha que pegar Arduino, fazer na mão. Eu cheguei a fazer alguma coisa com Arduino, mas era muito trabalhoso, tinha muito fio pela casa. Depois que eu conheci a Alexa, eu me apaixonei. Eu me desliguei do Arduino. Sou casado desde 93, né? Já tenho 2 filhos, um é advogado e o outro está caminhando para ser arquiteto, já está estagiando. Então, graças a Deus, já estão criados, né, posso dizer. Estão no Recife, tomando conta lá dos bichos. Né? Bicho, eu falo, eu tenho 3 cachorros e 10 gatos. Então, eles estão tomando conta de tudinho. Facilitou minha vinda para cá, né? Porque os filhos são já de maiores, então já tem a vida deles lá. Então, deu para vir, eu vim com minha esposa para cá, eu estou com ela aqui. Minha companheira está me ajudando nessa transição, me ajudou e está me ajudando, né? Graças a ela, se não fosse ela, eu acho que eu estaria meio perdido por aqui. Então, ela está me ajudando muito. Isso sou eu, tá? Assim, sou um pouco calado, mas quando eu pego amizade, eu pego intimidade, eu converso um pouco mais. Tá? Vamos lá. Boa. Como eram desenvolvidas as aplicações antigamente? Eita, lá atrás... não existia, você 90, 90, até os anos 2000, a gente não tinha essa divisão, back, front, você não via isso, tá? Você era programador, você era o cara que fazia tudo, tá? A gente tinha um desenvolvimento de aplicações grandes, conhecidas hoje como monolíticos, né? O que é aquele monolítico? É uma aplicação só, ela tem o front e o back tudo dentro dela, tá?
Então era assim que eram desenvolvidas as aplicações antigamente. Então estou dando exemplos de algumas linguagens. Essas linguagens que você está vendo aqui, passei por elas, todas elas, COBOL. Tive o prazer de trabalhar um pouco, não profissionalmente, mas fiz um curso de COBOL, fiz alguma besteira em COBOL, alcancei o cartão perfurado. Então, assim, não cheguei a trabalhar profissionalmente, mas testei cartão Calma. Não é perfurado. pra rir não, Renildo. Ri não. Fica quieto aí. E Vou fechar a câmera. nessa época aí, a única coisa que eu não fiz com o COBOL foi impressão, porque a impressora nessa época era cara, não era todo mundo que tinha uma impressora, tá? Então, aí DBase, Clipper, Fox Pro já foi uma coisa mais acessível, tá? E a gente, o meu primeiro aplicativo foi em DBase, tá? Numa empresa onde eu estava. Eu comecei em Office Boy, depois de trabalhar como Office Boy, a empresa contratou uma terceira lá para fazer um aplicativo, e o aplicativo era em DBase, e DBase você tinha acesso às fontes. Como eu era curioso e já tinha feito curso, eu comecei a ver como é que o pessoal fazia as aplicações. Então foi assim que eu entrei na área de tecnologia. Mas antes de entrar eu já tinha feito cursos, tá? Eu acho que o primeiro curso que eu fiz, eu tinha 12, 13 anos. Foi através de, não sei se vocês já chegaram a alcançar, que as empresas iam nas salas de aulas lá da escola pública lá e ofereciam, diziam, você vai pagar desconto de tanto, ganha um material, não sei o quê, fazia aquela propaganda toda e a mãe levar, o filho fazia a mãe levar, o pai levar lá e a gente fazia Ia o com curso. CD-ROM, era um negócio da Você derrubou o quê, mano? Tu é doido? disquete. Disquete, mano. Então, E quem nunca teve problema de instalar o Windows com disquete nunca não sabe o que é. É. Não sabe o que é sofrer. Mas eu lembro que era uma caixa de disquete para instalar o 3.11, eu acho, é 3.11. 311, 311. 3.11. Bastava dar defeito num disquete, acabou-se. Podia chorar. Podia chorar porque foi tudo por água abaixo. Mas eu vou dar um exemplo melhor. A instalação de Windows 3.11 por disquete não era, que negócio difícil. Não era. Difícil, sabe o que era? Quando eu comecei, eu me apaixonei logo com TI. Por quê? Eu cheguei nesse curso que eu fui fazer, e a primeira coisa que eu vi de cara, o cara colocou um gravador de lado de um Sysdata 3. Colocou um gravador, não sei se vocês lembram de um gravador fita cassete. Colocou uma fita e deu um play, cara. Literalmente, ele deu play, digitou o comando lá no computador e esperou. Beleza? Depois de um tempo lá, carregou o jogo. Qual era o jogo? Pac-Man. Cara, o cara esperou quase uma hora, velho, para carregar o Pac-Man no computador. E tinha que cruzar os dedos para não faltar energia. Entendeu? Ali eu me apaixonei. Eu disse, pô, bicho, é isso que eu quero, velho. É isso que eu quero. Então eu fui atrás. Né? Muito bom, velho. Comecei, nessa época, eu comecei com um colega meu. Foi eu e ele na mesma época. Só que ele se apaixonou pela parte de hardware. Ele hoje é de infra. Né? E eu fiquei na parte de software mesmo. Porque eu queria saber como é que era feito aquilo ali, como é que o boneco se mexia, como é que desenhava aquilo. E eu aprendi na tora, velho, porque era bit. Você tem que desenhar pintando bit na tela, literalmente, cara. Era punk. Mas era assim, gratificante ver aquilo funcionar. Então, assim, meu primeiro aplicativo foi o Clipper, né? E eu tenho hoje, minha esposa até restaurou ele, eu tenho ele impresso, tem umas 100 páginas, é feito um livro mesmo, de código. Eu vou mostrar um print de um código em Clipper naquela época, tá? Fox Pro também era parecido com o Clipper. Aí, pouco tempo depois, veio o quê? As linguagens visuais, Delphi e Visual Basic. O Fox Pro também teve uma linguagem de visual Fox Pro, então é uma linguagem visual. Mas vejam que todas as linguagens não tinham divisão, nenhuma dessas aí. O Delphi tinha divisão do formulário por pais, mas a aplicação era uma só, tá? Não era como era hoje. Hoje, cada um tem uma divisão de responsabilidade. O front é front, o back é back. Não tem isso, não se mistério. O back não precisa conhecer o front não precisa conhecer o back. Acabou-se. Se foi feito em C, em Java, o front para ele não interessa. Tá? Então, eram feitos com essas linguagens da época. A gente tinha C, C++,
tá? Mas essas linguagens eles usavam mais para baixo nível lá, fazer com sistemas embarcados, eram outras coisas, ponteiro, meu Deus do céu. Era mais complexo e assim, minha carreira todinha foi comercial, né? Eu trabalhei muito com sistemas comerciais, ERPs. Alguém conhece a Procenge? Já ouvi falar. Sim, Já ouvi sim, falar. conheço. Tinha amigo meu que trabalhava lá. Trabalhava lá, conhece Pirâmide? Sim, Pronto. com banco de dados Oracle. Exatamente. Pirâmide, eu posso dizer que eu participei, digamos que eu participei do alicerce de Pirâmide. Você colocou o primeiro tijolinho lá O embaixo tijolinho estava lá na colocando. base do Então, pirâmide. Pirâmide era com Centura, o SQL Centura. Aí eu saí do Clipper e fui para o Pirâmide. Na época eu fiquei na parte de integração bancária. Tá? Como era que era a integração bancária? Os bancos antigamente mandavam os arquivos para as empresas nos disquete, e você mandava para os bancos em disquete, tudo era assim. Pensa troca. Então eu fazia a integração. O cara colocava o disquete lá, eu lia o disquete, importava o sistema e colocava os títulos, os boletos, tudo para dentro do sistema, ou dava baixa nos títulos, era dessa forma. Muito arcaico mesmo. Hoje em dia é tudo via web, é tranquilo. Aqui um exemplo, essa linguagem aqui que você está vendo, isso é em Clipper, tá? Isso é em Clipper. Aqui, praticamente está tendo a tela, desenho de uma tela, né? Tem a parte todinha de acesso a dados, tudinho, também é dentro do mesmo fonte, então não era separado. A tela do acesso a banco não era tudo igual. Que banco naquela época a gente tinha era o DBase, não era um banco de dados Oracle. O Oracle veio depois, as SQL Server veio depois. A gente tinha os DBFs, que a gente chamava de data file lá, que hoje os bancos têm esses data files, mas é um controle diferente, né? Para se corromper é um pouco mais difícil. Antigamente se corrompia índice, passava a estralar o dedo que estava se corrompendo. Então aquele código lá já era isso aqui, ó. Aí o cara faz, não, pô, isso aqui é um front. Sim, nosso pensamento hoje é que isso é uma tela. Tá, mas ela não era separada. Então essa caixa preta aqui tinha tudo nela, tudo, o cadastro, a desenho de outras telas, tipo, se eu quiser ir para a tela de pagamento de funcionário, ela vai chamar outra tela, mas era tudo no mesmo aplicativo, era um monolítico só, tá? E ficava grande, os aplicativos eram grandes mesmo, assim, você não tinha essa divisão. Se eu quisesse dividir, eu teria que ter 2 aplicativos, então o cara tem que chamar através daqui outra aplicação, ou ele tinha que sair e entrar em outra aplicação. Tá? Mas você não conseguia separar. Né? Sandro, eu não quero te atrapalhar aí não, mas cara, hoje eu tenho ouvido muito falar sobre uma estrutura um pouco mais pipeline, uma estrutura de microserviços. Tá ruim teu áudio, vi, Adriel. Teu áudio tá ruim. Tá meio áudio, né? O áudio tá ruim, cara. Deve ser um fone de ouvido que tu tá usando, né? Não, tô sem fone. Deixa eu tentar escrever aqui. Escreve aí. Vai seguindo, Sandro, enquanto ele tá escrevendo. Bom, aí o que acontece? Aí isso aqui era o nosso aplicativo lá, né? Então, assim, eu fiz muito isso na época, né? Então, eu comecei nessa época aqui, tá? Aí vamos entrar um pouco quando a web começou. Aí eu acho que, não sei se acho que alguns se lembram, não tem ninguém novinho, né? Daqueles modem lá, o SE Que é robótico. isso, que é isso. Todo Que fazer mundo vê, né? pem. Eita. Esperava aquele horário para fazer um pulso só. Pós-meia-noite, pulso E único. clica 21 pra ganhar um trocadinho. Não, assim vai. Pronto. Hoje o pessoal reclama de banda larga, o pessoal tem às vezes 200 megas fibra ótica em casa, o pessoal tá reclamando. Quem Exatamente. vivenciou aquele modem o de 56 kbps, que você Exatamente. esperava o pulso único de meia-noite, que aí você abria um site e ficava renderizando o site, a página web na sua frente para você abrir. Não existia nem Google. Tinha o KD, Bela Vista, Isso, os isso aí. buscadores. Eita, acabei entregando a idade. Tá vendo você que não tem ninguém novinho? Aí o que acontece? Eu não sei se nessa época vocês viam isso aqui do lado, antes dos browsers. Antes dos browsers a gente chamava BBS, cara. Então, assim, a gente quisesse arquivos, filme não, mas imagens, livros,
a gente tinha que solicitar via BBS e era tudo texto, cara. Tudo texto. Você não tinha nada gráfico, tá? Os gráficos eram como esses aqui, eram os ASCII lá que montavam os gráficos, tá? Mas era uma coisa impressionante. Então, assim, você pedia para baixar, demorava às vezes 3, 4 dias para baixar uma coisa de 200k. Tá? Adriel, quer falar aí, Adriel? Positivo, meu amigo. Agora tá funcionando aí? Agora tá, mano. Agora sim, agora sim. Agora tá, né? Beleza. Ó. É. Então, o que eu falei antes aí, que não deu pra chutar, foi o seguinte. Até voltando um pouco, né? Desculpa atrapalhar aí teu Não, fluxo, beleza. esse atrasozinho aí. Mas, enfim, eu vi que você falou sobre estrutura, né, monolito, mas eu tenho ouvido muito falar sobre uma estrutura já mais voltada para pipeline, né, microserviços, onde você consegue ter várias aplicações. Assim, qual a diferença básica entre elas duas aí? Né? Enfim, eu sei que, tem uma breve explanação, né? O que você está falando é o mais atual, é o tema mais atual, cara. Hoje, eu estava até conversando com o Renildo ontem, hoje eu não vejo nenhuma aplicação que não seja em container, tá? Não tem, cara, não tem. Eu não vejo. Até se você chegar para mim, Sandro, preciso que você faça uma aplicação com um cliente meu. Eu vou tentar fazer ela usando um OpenShift da vida, um OKD, que é free, né, da comunidade, um Kubernetes, um Docker lá. Porque, cara, é muito mais simples de subir uma aplicação, de subir uma nova versão, de controlar a sua aplicação, tá? A gente pode falar disso no final, porque, assim, é um assunto mais atual, assim, né? Seria bom que a gente visse isso mais no dia a dia da gente. Então, deixa eu chegar lá na frente, aí a gente toca nesse assunto aí, tá? De pipeline, para entender isso aí, como é que funciona isso hoje, né? Beleza, tranquilo, valeu. Beleza? Mas eu acho que a gente não esquece disso, não. Se esquecer, você toca de novo no assunto aí. Aí tá bom. A gente conversa sobre isso. Eu só vou te interromper aí, cara, pra tu tentar, Mago Velho, dar uma agilizada aí, isso que a hora tá pode ter muito papo, né? Beleza. Tem muito assunto aí, muito assunto bom. Bem, vamos lá. Então, assim, antes do browser era isso, e depois do browser, a gente tem aqui as páginas no web, que eram páginas estáticas mesmo. Naquela época não existia interação, não existia nada. Então, aqui, ó, o site da Amazon em 95, como era? Era uma coisa dessa aqui. Então, beleza? Aí, o que acontece? Houve basicamente, quando surgiu os browsers, né, aí existia uma linguagem de script CGI que rodava nos servidores e ela retornava já a página para o cara lá montado, mas era coisa estática mesmo, não tinha interação, tá? E foi criado o cara que era o Bombril, era o webmaster, era o cara que fazia você chegava para ele, bicho, eu quero fazer uma página assim, ele ia lá, construía toda a página, ele construía toda a comunicação com o banco, construía tudo. Então, só que o que aconteceria? Ele construía tudo e tudo era um arquivo só, tá? Ele era uma coisa grande, enorme. É porque eu procurei aqui uns códigos para tentar achar e não encontrei, para mostrar como é que era os HTML deles na época, tá? E diga de passagem o seguinte, eles não usavam IDE não, tá? Era Notepad, era coisa hardware mesmo, você não tinha nada de hoje tem uma ideia fascinante, cara. Se chama Visual Code. Eu não vejo, assim, pelo menos onde eu tô, onde eu tô, o Visual Code é a principal IDE, tanto de front como de back, tá? Aí eu vou dar uma explicação mais na frente. Aí teve o HTML, né, que é a linguagem de marcação de hipertexto, né, e esse webmaster que faz tudo da época, tá, que era o cara que... Eu era programador, ele era o webmaster, a divisão era essa, tá? Mas ele fazia assim, minha programação era desktop, ele era criação de página, só que o sistema que ele fazia lá da criação de página era tudo englobado num único fonte lá, onde tinha tudo, tá? E a gente também nessa época a gente não tinha, eles não tinham padrões de projeto, então era tudo feito do jeito que eles achavam que deveria ser, então ele mandava e desmandava. Aí houve uma guerra dos navegadores, né, na época do Netscape, com o Internet Explorer, entre 95 e 2001, tá? Aí, devido a essa briga entre o Netscape, os navegadores, as empresas viram que tinha um nicho melhor ali, tanto da parte dos navegadores como das empresas mesmo, viram, opa, aqui tem um nicho bom, o web é o futuro, né?
Na época, eu acho que eu lembro que alguém, não sei se foi Bill Gates, falou até, eu acho que foi Bill Gates que disse que não era o futuro. E provaram para ele que estava errado na época. Se eu não me engano, ele não apostou muito nos browsers. Né? Então, em 95 surgiu o JavaScript, né? E logo um pouco depois surgiu o CSS. E o JavaScript, junto com o CSS, já começou a dar uma melhorada nos sites. Os sites começaram a ter interação, ter imagens melhores, entendeu? Então, o que acontece? Veio essa mudança e as empresas começaram a ver, né, que se preocupar um pouco mais com sua imagem na web, através do browser, né? Viu o que é uma interação podia fazer com o cliente. Pô, o cara entrar lá num site e ver você clicar e mostrar uma imagem do seu produto lá na hora. Então as empresas cresceram os olhos com isso aí. Disseram, não, o que é esse? Né? Só que o que acontece? Lembra lá atrás que existia o webmaster? Então só ele entendia das coisas, do que acontecia no site. Tá? Então para dar manutenção nisso era ruim, era complicado. Né? E começou a entrar empresas grandes, e essas empresas grandes tinham mainframes rodando, banco até hoje tem mainframe por trás. Tá? Beleza, então, como é que eu faço para... O webmaster não entende nada de banco, não entendia, ele entendia de página, HTML, lá, ele era mandar e desmandava. Né? Tinha o Flash lá na época, lá atrás, o Flash, a gente tinha muita coisa feita com Flash. Tá? Então, como é que eu coloco pessoas para trabalhar e cada um assume uma responsabilidade? Porque eu não posso ter tudo com uma pessoa só. Então, não posso ter um cara só cuidando de tudo. Ah, o cara como hoje a gente chama, o cara a gente brinca, é full stack, né? Que é o full stack, né? Aí o cara pode ser isso. Eu tenho que dividir, porque senão eu sobrecarrego um cara só. Então, as empresas começaram a dividir as responsabilidades. Houve essa divisão da responsabilidade. Então, nasceu tanto o back como o front, e não só eles. Nasceu o web design, né? Nasceu o DBA, pessoas que foram assumindo papéis. Então, pequenas empresas não, pequenas empresas ainda mantinham uma pessoa só dominando tudo. Mas as grandes empresas não, as grandes empresas começaram a dividir papéis. Ó, tu cuida disso, tu cuida daquilo. Então, foi crescendo essa divisão e viram que dava certo. Então, a pessoa só se preocupava com o site, a outra pessoa se preocupava com a comunicação, lá, o back. Então, ficava até mais fácil, o custo era menor de manutenção, de alteração também, tá? Aí eu dei o exemplo aqui, depois do JavaScript CSS, já como ficou o site da Amazon atual, né? Isso aí eu tirei uma cópia dele ontem, né? Já está com a Black Friday ali, já para mostrar a diferença. Então, é nítido hoje, você entra em qualquer site, tem uma interação muito boa, tá? Que, com certeza, com essa divisão de responsabilidade, cada profissional também foi vendo outras coisas, foram aparecendo outras coisas, né? Tá? Aí surgiu o front-end, beleza? Ah, beleza, então, mas se dividiu, um foi para back e para front, mas que danado o front iria fazer então? Se eu tenho, aí você pode pensar, não, mas eu não tenho, quem desenha as telas é o web design, então o que é que o front faz? Então, vamos lá. O front ele vai criar a tela da aplicação de modo funcional. Quando eu falo criar a tela, ele não vai desenhar a tela, não é ele que desenha a tela, tá? Ele vai pegar o desenho da tela, e um web design foi lá, teve um trabalho danado, fez 200 anos de faculdade lá, gastou não sei quanto de curso de desenho, usa CorelDRAW, Photoshop, desenhou a tela de acordo com o que o cliente quis. Vai lá, mostra lá, prova conceito lá para o cliente faz é isso mesmo, beleza. Ele agora faz, ó, bicho, agora assim, não é comigo não, agora é com fulano. Então, quem é esse cara que vai fazer isso funcionar? É o front-end. O front-end vai pegar aquele protótipo, que eu vou mostrar mais na frente aqui, e vai dar vida àquele cara. Vai dizer onde tem aquele botão daquela cor vermelho, ele vai fazer exatamente como está ali. Então, ele vai dar vida às telas, botões, vistas e etc. Ele vai tornar, digamos que ele vai tornar o sonho de um web design em realidade. Tá? Vai facilitar a usabilidade e a experiência do usuário. Hoje a gente tem, as empresas se preocupam muito com isso, que é o UX e UI, que é a experiência do usuário e a usabilidade. Tá? As empresas eu acho que de 2010, eu acredito, para cá, elas batem muito forte nisso. Existe sites que
que tem pontuação em cima disso, para dizer se aquele site tem uma usabilidade, se tem uma experiência com o usuário, ele examina, tanto é que hoje a gente sabe que a ingressão de pessoas com deficiência é grande, né? Você hoje tem leitor de tela, você tem teclado com um negócio que você consegue ter sensor lá no dedo, né? Esqueci o nome, Braille, né? Para poder ter inserir aquela pessoa no mundo digital. Então, a tecnologia hoje, eu acho que é uma área que mais insere pessoas que têm necessidades. As empresas de tecnologia investem muito nisso, né? Eles querem todo mundo conectado, ninguém fora. Tanto de uma criança, um deficiência visual, eles querem todo mundo. A tecnologia, ela não distingue ninguém. Basta você ter acesso, né? O front-end ele também testa. Não vá pensando que o front-end ele faz somente as telas, não, tá? E para por ali, não. Não existe ninguém depois que ele faz a tela. Tá, fez a tela, deu lá, o cara clicou no botão, eu vou chamar um método lá, tá, beleza. Não, não é isso. Ele vai fazer tudo, ele vai testar a aplicação, vai ver se aquilo ali está funcionando, se o cara que clicou lá no botão, realmente aquele botão chamou aquela aplicação, ou chamou aquela outra tela, ou chamou o back, ele vai fazer isso. Assim que a gente chama de teste unitário, ele vai fazer isso também. Ele faz a comunicação com o back-end, tá? Ele é responsável por essa parte, de fazer essa comunicação. O back, a gente vai só fornecer o serviço para ele, dizer, ó, tu vai consumir esse serviço aqui, o endpoint é esse. Então, ele vai lá e consome, tá? Sim, ele é um desenvolvedor, né? Posso assim dizer que ele é um desenvolvedor. Por que ele é um desenvolvedor? Porque ele desenvolve com Angular, HTML, JavaScript, CSS, React. Ele vai desenvolver, ele vai aplicar uma lógica ali. Então, ele está desenvolvendo, tá? Sim, eu esqueci de comentar que tudo isso também na interatividade lá do site foi com a evolução do HTML também, tá? Hoje a gente tem um HTML5 que a gente consegue fazer mesmo de coisas com CSS, jogos, tudo com HTML, assim, o pessoal não precisa de outras, se você olhar direitinho, você consegue fazer um jogo com HTML e CSS, tá? Então, ele é um desenvolvedor, um testador, então não é uma vida fácil. Front-end não é fácil. Se você achar que o front-end é moleza, não vai nessa, não. Então, ele faz isso tudinho, tá? Então, é uma caminhada bem grande aí. Você tem várias experiências aqui. Você tem um pouco de design, você tem um pouco de desenvolvedor, você tem um pouco de testador. Então, o front-end, ele rala um pouquinho. Aqui tem uns exemplos, né, do que é o dia a dia de um front-end. Eu posso dizer porque eu vejo no dia a dia, tá? Todas as reuniões que tem, né, a gente mostra lá para o front-end os protótipos que ele vai ter que pegar aquele protótipo e dar vida. Então, a gente nasce um protótipo de baixa fidelidade, vai para um de alta fidelidade, tem o wireframes, que são essas do meio aqui, você vai ver toda a jornada do aplicativo mobile. Tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo para o mobile, mas de web não é muito diferente não, tá? De web é assim também. Claro que não vai ter essas telas pequenas, né? Mas a gente tem todo esse planejamento também, tem todos esses protótipos. Então, o dia a dia dele é esse. Ele vai pegar isso aqui e vai começar a dar vida à tela. E, tipo, o protótipo de alta fidelidade já é o que ele tem que fazer. Então, quando ele dá vida à tela, o resultado do que ele fizer tem que ser igual ao do protótipo de alta fidelidade. Igual. Tá? Então, o dia a dia dele é esse. Hoje, eu não vejo um front-end sem usar esse cara, Visual Code. Aqui está uma tela, eu tirei um print só para a gente ter uma noção do que, claro, o tema vai depender da pessoa. Eu gosto, particularmente eu gosto, e eu vejo mais o pessoal usar esse tema escuro, tá? Mas os fronts que eu conheço, todos eles usam Visual Code, desenvolvem em cima do Visual Code. Tá? E uma observação que a gente fez logo no início, a maioria dos front-end hoje é requisito ter 2 monitores. Tá? Tem ele vê o conceito lá, a tela, como é que vai ficando, do outro lado ele programa, altera, vai lá, tudinho, então ele tem que ter 2 telas. Como eu disse, ele é um desenvolvedor, se você olhar aqui, você vai ver código, então ele vai estar programando aqui, um exemplo assim, aqui em Angular, né? A gente tem em Angular, ele trabalha muito com componentização, tá? Então o front-end ele é um programador, é um desenvolvedor, né?
Essas fotos aqui eu não eu deixei porque tava, tá? Eu vou passar aqui. Vamos fazer agora? Volta lá. Vamos fazer, Adriano. O que é que tu acha? Quer fazer essa Vamos, foto vamos. É logo? melhor fazer agora, porque no final pode ser que o pessoal acabe saindo aí e tal. Vai Então, saindo vamos aí, tirar né? aqui agora. A gente Beleza bota aí. na modo galeria aí, viu, Douglas? Tenta botar na modo galeria e tirar uma foto aí, beleza? Se puder tirar momentaneamente, Sandro, a compartilhamento da tela, porque a gente abre a tela aqui com a foto de todo mundo, o pessoal poder abrir a tela aí também, pra gente pegar o vídeo de vocês e a gente registrar uma fotinha aí, beleza? Só que o meu aqui vai ficar assim, né? Eu tenho que tirar aqui. Como é que a gente faz aqui? É, descompartilhar, no caso. Aquele botãozinho ali. O azulzinho. É Isso. porque beleza. ele é acostumado com Teams, né? Véio? Aí, Não, Microsoft. eu tava querendo deixar ele compartilhando, só queria tirar a tela pistola, né? Mas beleza. Foi? Diga um X. Peraí, deixa eu abrir a minha aqui. Pessoal, quem quiser aí ficar à E vontade puder abrir a também. câmera, pode abrir Mas é aí. interessante aí todo mundo abrir a câmera pra gente tirar uma fotinha aí. Rafael, Douglas, Guilherme, Gessé, Paulo, Ana, fica à vontade também. Edu, Guilherme. Vamos lá, vamos. Cadê? Um, dois, três, todo mundo sorrindo aí, olhando pra câmera. Valeu. Beleza? Vamos voltar lá? Tá, beleza. Aí, dito isso, a vida não é fácil, tá? Mas o que eu preciso? Gostei. O que é que eu preciso conhecer? Essa é uma dúvida que certamente vai vir no final. Entendeu? Se tu puder Bom, vamos caprichar lá. essa explicação aí, porque Eu eu vou quero ser tentar, front. E aí, o que é que eu faço? Né? eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tentar ver se vocês conseguem entender, né? E assimilar o que um front ele precisa ter hoje para ele dizer eu sou front. Eu gosto de ser front, mas aí tem que saber o que é que ele precisa ter, né? As especializações que ele precisa, as skills que ele precisa ter, a especialização. Ter noções gráficas. Aí você pode me perguntar, pô, mas eu vou ter noção gráfica, quem faz as telas não são web design? São, um web design vai te mandar o protótipo lá para tu, de alta fidelidade, para tu ir lá e desenvolver. Mas se você não tiver noções gráficas, o que acontece? O botão vai ter que ter as medidas, você vai ter que ter noção de gráfico para poder saber as medidas que você vai usar, certo? Você vai ter que conhecer a tua tela que você vai desenvolver. Então, a partir do momento que você tem noções gráficas, as noções gráficas que eu estou falando você ter noção de pixel, tá? Não é noções gráficas de desenhar, manual, não, é noções gráficas com relação a pixels, né, mesmo. Saber as divisões da tela, porque desenvolvimento web, em mobile, a gente tem umas div lá, que você tem eu não lembro agora qual é o padrão que tem, se é 2, 4, 8 e 12, se eu não me engano. Aí que são esqueci o nome agora, cara, layout, né? Eles têm uns padrõezinhos que ele divide a tela. Isso aí são as boas práticas, tá? Então, as noções gráficas servem para isso. Tem que conhecer metodologias ágeis. Tá? Por quê? Porque você vai trabalhar com times. Geralmente você não vai estar trabalhando sozinho. Front-end nunca vai trabalhar sozinho. Ele vai trabalhar com web design, ele vai trabalhar com back-end, ele vai trabalhar com Scrum Master, ele vai trabalhar com um monte de gente. Então o pessoal vai estar assim o tempo dele dizendo, o botão não está funcionando, essa tela está fora da linha. Eu trabalhei na empresa da Ferreira Costa, que o cara lá media, eu digo porque ele fez isso na minha frente, cara, eu não acreditei. Ele pegou a régua e mediu na minha tela de celular, assim, no computador, que a gente faz lá na virtualização, né? Ele foi lá e mediu a distância do botão de um lado para o outro. E chegou para mim, isso está errado. Um lado está mais afastado do que o outro. Eu olhei para ele assim, eu não acreditei. Eu disse, eu não acredito não, sério. Ajeita aí. Disse, então você precisa saber quantos pixels vai arrastar para o lado, vai arrastar para então você tem que ter noção. E as metodologias ágeis você vai ter que ter essa comunicação. Porque o pessoal vai pedir muita coisa a você e você vai precisar ter, né? Aí metodologia já você tem Scrum, Kanban, né? Hoje a gente tem reunião diária, que é aquela daily, né? Para quem já viu metodologias ágeis, né? A gente tem muito isso, tá? Precisa entender HTML, CSS, JavaScript, isso aí é essencial, tá?
Porque para onde você for, você vai ter que usar. Tanto mobile como HTML, como web. Quando eu falo web, eu estou falando de browser, tá? Para desktop lá, você vai ter que ter. Você vai ter que conhecer HTML e CSS. Tá? Se você não conhecer, eu acho que você não deve ser front-end. Você deve arranhar, mas você tem que ter CSS e JavaScript. Conhecer UX e UI. Ah, mas o web design tem que fazer isso. O web design ele faz isso. Mas se você não conhecer, você não vai conseguir conversar com ele ou conversar com o cliente sobre isso. Porque eu garanto que quem vai ter mais conhecimento do UX e UI é você. Porque você está fazendo aquilo, você usa o aparelho. O web design ele faz a tela, tá? Mas pode deixar passar alguma coisa que você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Digamos que não vai dar certo por alimentação do framework ou do aplicativo. Então, uma coisa é o sonho do web design, a outra coisa é pegar aquilo ali que ele está sonhando e você botar na prática. Tá certo? É a mesma coisa do arquiteto. O arquiteto vai lá e desenha uma ponte maravilhosa. O engenheiro olha assim e fala, cara, essa ponte não vai ficar desse jeito aí, ela não vai ficar legal nesse terreno. Entendeu? Então, se você não é conhecer, ser especialista, você tem que entender o que é uma usabilidade, o que é a experiência de usuário. Então, você tem que ter isso. Eu coloquei aqui, por conta própria, design pattern e orientação a objeto. Por quê? Porque o front-end ele é também um desenvolvedor. Um front-end que vai ter na sua frente Angular, Ionic, React, React.NET, Android, Kotlin. Põe uma coisa na sua cabeça, tanto o front-end como o back-end, a maioria das linguagens, frameworks, a base é design pattern. Tá? Eles estão em cima de algum padrão de projeto. Eles usam algum padrão de projeto. Então você tem que entender o que é isso. Claro, às vezes você não precisa saber 100%. Tecnologia você não precisa estar 100%. Então você tem que saber o que é e para que serve. Porque você vai estar usando no seu dia a dia. Então, se alguém perguntar, você vai saber o porquê. O ruim é você estar usando e não saber o motivo por que você usa. Eu tive o privilégio de participar da primeira turma de Android do Recife. E, de cara, o que me veio de ensino foi que o Android naquela época era todo em cima, usava e explorava padrão de projeto, de layout não, como era de... Eu esqueci o nome do padrão de projeto agora. Mas ele estava em cima das telas, que você tem as entities, só que ele tinha um padrão de tela. Então, era um padrão de projeto. Então, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais para poder entender o que eu estava usando. E a orientação a objeto, porque a maioria das linguagens hoje tem orientação a objeto. Tá? Então, isso aí você tem que colocar na sua listinha também. Eu tenho que estudar isso aqui, pelo menos entender. E todo front-end ele trabalha o Angular, o Ionic, essas são as coisas mais atuais, tá? A gente tem hoje, né, a gente tem outras linguagens, outros frameworks, mas eu coloquei os mais usados. Hoje, em todas as empresas que eu passei, que eu vejo, eles usam muito isso aí. O Angular, o Ionic, o React. Aqui o Ionic é o Angular para mobile, o React e o React.NET, o Native é o React para mobile, tem outros. E Android, né, que seriam para dizer, por que Android? Porque Android você faz, o Angular Ionic você faz no híbrido, né? E o Android é nativo. Se você vai desenvolver você de repente vai para uma empresa que vai desenvolver alguma aplicação nativa, que hoje em dia está muito difícil, mas você pode usar por questão de recursos do aparelho, então você tem que conhecer o Android. O Kotlin, por que o Kotlin? Porque a Google está substituindo o Java lá, né, do Android pelo Kotlin, né? Então, é bom já ir, se você quiser, já ir dando uma olhada nesse Kotlin. E o Shift, né, que é o do iOS. Eu não coloquei o iOS aí, mas o iOS também é primordial. Até porque, uma dica aí, a maioria dos front-ends que eu conheço trabalha com Mac. Não me pergunte o motivo, eu acho que é porque o Mac é uma máquina muito boa. Pelo menos aqui no Santander, todos os front-ends é Mac. Tanto para Android como para iOS, eles usam Mac. Tá? Assim, muito bom. Isso aqui é o que ele precisa ver. Então, você vê que a vida dele não é fácil. Tá? Não é só dele, não existe vida fácil. O back-end também não é fácil. Cada um tem suas dificuldades. Né?
Cada um com o seu papel bem definido. E é isso aí, galera. Eu acho que se ficou alguma dúvida, a hora é essa, perguntar. Se eu faltei dizer alguma coisa, vocês podem perguntar que a gente tenta explicar. Tá? Eu posso tirar aqui a tela? Então segura aí. Ah, beleza. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sandro, ele falou bem aí sobre as tecnologias do front, as principais linguagens. A gente tem uma dúvida inicial que todo mundo tem, né? Que é a questão do salário, né? A média salarial, velho. Tu tem uma ideia aí? Eu tenho uma ideia. Eu sei que o mercado de TI ele tá bombando, tudinho. Eu sei que para chegar é difícil, não é tudo flores, mas a gente tem uma média aí, né? E depois que eu virar um pleno aí, iniciando um júnior de um pleno, quanto é que eu ganho assim mais ou menos? Tu tem uma ideia? Como é que tu Cara, pode falar sobre isso? como eu disse, vai depender da sua região, tá? Eu acredito que hoje no Recife o cara deva estar ganhando entre 3 e 6, né? No front-end. De 3 a 6. Eu acredito que 3 a 6 mil reais, né? de 3 a 6 mil reais, tá? Eu digo isso porque lá na Ferreira Costa, o nosso Júnior, tá? Que trabalhava com front, ele estava ganhando 13.800. Tá? Nosso Júnior, né? O Júnior. Tá? Mas só assim, ele era front, mas ele pegava um pouco de back com Node.js, tá? Eu não citei Node aqui porque eu também não quero embaralhar e não adianta estar citando muita coisa, senão você se perde, tá? Eu citei as principais que hoje o front-end trabalha, né? O front-end, ele, dependendo de onde você vai, ele vai ter que conhecer o Node.js, mas conhecendo JavaScript você já tem uma noção de Node.js. Mas o foco mesmo está em cima de Angular, Ionic, React, está mais em cima disso aí. Tá? Geralmente o pessoal deixa muito o Node para os back, tá? Mas não quer dizer que você que é front possa fazer nada com o Node não, mas geralmente o Node fica na parte de back. Tá? Então assim, ele estava em 3.800. Né? E aqui em São Paulo, pelo que eu vejo aqui, eu acho que já é um pouco melhor do que aí. Tá? Eu acredito que ele aqui, eu fiquei com vergonha de perguntar ao menino aqui, mas eu acredito que deva estar nessa faixa de 5, 7, eu acho por aí, de 7 a 8, nessa faixa. Você chegando, né, num nível mais avançado. Tá? Muito bom aí, viu? Muito bom, viu? Vai depender também da empresa, da região, como eu estou dizendo. Tá? Aqui eu soube, como eu vim para a Beck aqui, e o pessoal disse que uma das empresas que estava pagando melhor aqui em São Paulo era o Banco Itaú. Tá? O Inter está pagando bem, mas parece que no topo está o Banco Itaú. Então, assim, não adianta a gente estar. Eu estou dando uma média aí que eu acredito que seja, porque eu vejo, né, conheço algumas pessoas, assim, a gente não entra nessa parte, mas a gente sabe mais ou menos que deve ser essa faixa. Tá? Então, claro que meu objetivo não é que você visualize isso, tá? Você sabe que se você se especializar e você quiser realmente, o resultado vai ser isso. Sim. Ou mais, tá? Ou mais. Como eu estou dizendo, você vai depender do local da empresa, porque eu posso dizer com toda sinceridade a você que se você conseguir um home para empresas fora, como front-end, você tira uns 10, cara. Para fora, tá? Você tira 10. Brincando. Claro que é uma multinacional, tá? E aí o nível já é outro, não é uma coisa, né, não vai pensando que vai ser uma coisa assim, rasteiras, júnior, não. É um nível mais alto, mas já tira 10 brincando. Tá? Boa. Sandro, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que deve ser da galera também, né? Eu vi que você falou sobre algumas tecnologias aí, né? Alguns frameworks de front. O que você, assim, claro, além de lógica de programação, que isso aí deve ser básico, né, para todo mundo que está iniciando, né, entender a base da base, mas assim, o que é que tu vê que hoje tem mercado amplo, uma tecnologia que, assim, se você souber dominar bem, você não fica desempregado. Eu sei que todas as áreas estão aquecidas, né, mas assim, um framework, ou obviamente para front, né, tem que saber CSS, HTML e JavaScript, né, mas algum framework que está quente que você indicaria aí, para que o pessoal também pudesse ter um norte na hora de estudar? Cara, vê só, Angular e React, essas duas, tá?
você souber, tem mercado grande. Tem muito mercado. Angular e React, você falou? Angular e React, né? Vai ter um mercado muito grande. Mas aí vai depender da sua skill, porque, tipo, Angular é mais fácil, React é mais fácil. Não é. Cada um tem sua particularidade. Vai depender de você. Se você tiver mais facilidade com Angular, aí você vai e foca no Angular, tá? React, você foca no React. Mas hoje eu vejo também que o mercado está muito para mobile, tá? Muito para mobile. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que é Squad, né? Squad é como se fosse uma mesa, tá? E nessa mesa você tem os programas, os back, os front, os QA, o SM, é tua squad mesmo, tá? Então, na minha squad lá, pra você ter um exemplo, eu tenho 4 mobile e 1 web. Então, eu tenho 2 Android, 2 iOS e 1 web. Tá? Então, quer dizer, se você quiser realmente ter, digamos que, uma oportunidade maior, foque em mobile. Se você focar em mobile, mas aí mobile tem Android, tem Kotlin, tem Swift. Cara, se você for para iOS, você vai ter que ser Swift. Não tem para onde, tá? Mas se você focar em Android, Angular ou React. Pode estudar um desses dois que você vai se encaixar. Claro, não adianta você estudar Angular e React se você não tiver aquelas outras coisas que eu falei para você. Certo? Mas o mercado hoje nisso está bem aquecido. Eu não vou te dizer Node, né? Por que eu não te digo Node hoje? Porque Node já está mais um cara que é de back. Né? Mas eu conheço fronts que dominam Node.js. Aí o conselho que eu dou é esse. É Angular, o React. O React está mais atual. Eu acho que React está um pouco acima do Angular por questões de... Angular é da Google, tá? E o React é do Facebook. Tá? Então, o que acontece? O Facebook ele tem um pouquinho de força, né? E o Angular, não é que o Angular seja do Google, o Google patrocina, tá? Existe uma competição dentro da Google, que é a Go, a gente tem a Go lá do Google, e tem o Angular. Né? Só que no mercado o Angular está sendo bastante usado. Então, e o Angular veio primeiro que o React. Tá? Mas o React ganhou força. Então, assim, se você quiser, pode focar. Angular e React, com certeza você vai ter. E se quiser abrir mais o leque, mobile. O mercado para mobile está grande, cara. Grande mesmo. Quem é front de mobile tem muita. E as empresas estão brigando. Massa, velho. Bacana. Valeu. Quem tá o Manuel tá com a mão levantada aí. Fica à vontade, Manuel. Então, aí olhando a apresentação do Sandro aí, a gente vê um monte de frameworks, né? Tá um pouquinho baixo o teu áudio, Emanuel. Tá baixo? Tá escutando agora? Mago, deixa eu fechar a aplicação isso aqui, porque eu gosto de conversar olhando, Mago. Assim, conversar assim. Só um minuto aqui, peraí. Vai lá, cancela aí, Sandro. Tá de boa. Pronto, beleza, vamos lá. Tá me escutando agora? Tô tranquilo, vamos lá. Pronto, aí a gente vê um monte de frameworks, né? E só que a gente olhando por baixo desses frameworks, né? A gente vê principalmente hoje o JavaScript, né? A gente vê que está praticamente dominando o cenário de front-end, né? Eu digo porque esse é meu foco mesmo de estudo. Eu estou tentando me firmar mesmo com front-end e eu vejo que ele é a base de tudo praticamente. A gente vê um monte de frameworks, mas os tops são sempre os três, né? É o React, o Angular e o Vue, né? Às vezes sobe um ou outro, mas é sempre a mesma coisa. E essa curva de aprendizagem, ela pode chegar até no back mesmo, né? A gente que domina o front, né? Se a gente pegar um Node da vida, a gente vai entender facinho. Eu comecei a pegar o Node agora e eu praticamente já entendo várias coisas dele graças ao JavaScript, né? E deve ser a mesma coisa para o mobile, né? Com o React Native, né? Exato. Vê só, eu coloquei o nome de um cara aí que eu sigo, acompanho. Esse Érico Ender, eu acho que escreve assim. Eu não tenho agora o canal dele aqui.
das pessoas que eu vi, né, de desenvolver, usar JavaScript, esse cara aí, a didática dele e o que ele mostra, não estou fazendo propaganda dele não, tá? Eu estou só falando as aulas que eu vi dele, as explicações que eu vi, ele manja muito, cara. Ele dá muita dica boa. Então, se você está com esse foco aí, dá uma olhadinha nele depois, você vai ver o que você pode fazer com JavaScript. Eu conheço ele, eu faço um curso de Node com ele. Aprendi muito rápido mesmo com ele. Eu gosto bastante da didática dele. Pronto. Uma curiosidade com o JavaScript, não sei se vocês sabem. O JavaScript, no início, ele ia ser como digamos assim, ia ser descontinuado. Os browsers, antigamente, você tinha que desativar JavaScript nos browsers, logo no início. Por quê? A vulnerabilidade na época era grande com JavaScript. O pessoal injetava JavaScript dentro das páginas e isso quase que derruba o JavaScript. Hoje em dia o JavaScript é essencial, cara. Entendeu? Mas o caminho é assim, JavaScript, negócio de mobile, você aprende qualquer outra coisa em cima de Angular, React, porque o JavaScript é a base, dela é subindo. Você vai conseguir. Claro, você tem que ter o HTML lá, porque as tuas views, né? As tuas views lá vai ser em HTML, não tem para onde correr. Mas não é nada de outro mundo, não. HTML é muito fácil, cara. Eu achei importante falar essa base, porque para a galera que está migrando agora e ver esse monte de letrinhas, né? Essa sopinha colorida aí. Venha para Java que você vai ver o que é sopa de letra. Aí tu falou um monte de coisa, aí o pessoal olha assim, caramba, velho, é muita linguagem para eu aprender, né? Não. Você tem que focar, cara. Você tem que focar, tá? Você, tipo, eu vou focar em Angular. Não, foca em Angular, certo? Mas você não pode... eu penso dessa forma, tá? Eu sou um cara assim... eu não sou evangelista com linguagem nenhuma. Não sou. Não vou dizer a você, Java é a melhor linguagem do mundo. Não. Você não vai ouvir isso da minha boca. O que você pode ouvir é eu dizer assim, cara, Java é mais fácil do que isso, ou Angular é mais fácil, mas ser melhor, não. Eu não sou. Eu gosto de tecnologia. Eu trabalhei na Petrobras, Emildo lembra. E lá na Petrobras, eu fui contratado e eu trabalhava com Delphi. Me contrataram para fazer uma aplicação em Java. Cheguei lá, a aplicação foi em C Sharp. Tá? Eu conhecia C Sharp. Nunca tinha trabalhado com C Sharp, mas eu conhecia. Tá? Por quê? Eu gosto de tecnologia, então tudo que surge no mercado eu vou lá dar uma olhada. Eu faço nem que seja um Hello World. Não quer dizer que eu sou especialista naquilo, mas eu sei. Eu sei como funciona, eu dei uma olhada no ciclo de vida da linguagem, então eu posso não fazer em 2 dias, mas em 1 semana eu faço. Beleza? Vou atrás. A regra básica. Boas práticas da aplicação, porque não adianta você saber codificar, você tem que saber as boas práticas para poder desenvolver uma coisa legal, senão você vai fazer 10 linhas de código que você poderia fazer com uma, então você tem que conhecer um pouquinho. Então, assim, e de C Sharp, quando a gente migrou para o servidor da Petrobras, eu tive que migrar o sistema de C Sharp para Java. Então, se eu não conhecesse, né, a linguagem, como é que eu ia migrar de C Sharp para Java? Quando eu fiz a linguagem, quando eu fiz a aplicação, então eu fiz de forma que a gente tinha as responsabilidades. Eu tinha o front-end separado, tinha o back separado, a gente tinha responsabilidade de conexão de banco separado, DAO, quem trabalha com padrões de projeto sabe o que é isso. Então, na hora de converter, então eu converti aquilo que eu sabia que eu usei no C Sharp, eu não tinha no Java, mas eu sabia como funcionava no C Sharp. Então, o que é que eu fiz? Criei uma classe que iria emular aquilo que era do C Sharp. A gente tinha muito link, lambda, no C Sharp. C Sharp é uma mãe, usando isso aí. No Java, na época, a gente não tinha, era Java 7, a gente não tinha lambda. O lambda já veio do Java 8, né? Mas aí, como eu sabia como funcionava, eu conhecia uma biblioteca e fui atrás. Então, a gente pode ser especialista, mas a gente não pode fazer de conta que não existe. A gente tem que saber. Eu trabalho com Angular, sou especialista em Angular, mas existe React ali beirando, está ali do seu lado. Então, em algum momento, a empresa que você está vai querer migrar para React, para onde você vai, o cara quer React. Aí você vai dizer, não, eu sou especialista em Angular, mas não entendo nada de React. Você entende de React, porque a base é igual. Angular, React, a base é JavaScript.
Você pode não saber, mas se você der uma paradinha, dar uma olhada ali... Então, assim, eu não sou evangelista, então vai programar com o quê? C Sharp? Programa C Sharp, não tem problema nenhum. Não sou especialista. Meu amigo. Meu amigo. Quem sabe, sabe. Eu penso assim, cara, eu não sou evangelista ao ponto de fechar os olhos para outros ambientes, não, tá? Eu posso não... Eita, pô, C Sharp... Eu tive uma discussão meio acalorada lá na empresa onde eu estava, porque tinha um cara que lá defendia muito o Netcore, né? Que a Microsoft lançou o Netcore, tal, aquilo outro, e o cara defendia com unhas e dentes. Eu disse, bicho, eu nunca usei o Netcore, não, tá? Eu só dei uma olhada, como eu faço sempre, se surge alguma coisa, eu vou lá dar uma olhada rapidinho no ciclo de vida dela, como é que eu faço um Hello World ali, mas não vou usar, eu vou só conhecer, porque se eu tiver numa conversa com um Hunter lá, um cara chega para mim, você conhece Netcore? Conheço. Já fez alguma coisa? Cara, eu só dei uma olhada, eu fiz um testinho lá, mas eu vi que não era lá essas coisas, não dá para desenrolar. Eu não posso chegar, cara, conhece Netcore? Pô, eu sou da área de tecnologia, não conhecer? Pô, bicho, eu tô errando, cara, eu tô errado, eu tenho que conhecer, cara. Eu não posso ser especialista, mas eu conheço. Se você vai conversar, a gente vai bater um papo, entendeu? Então, foca em Angular, mas não esquece React, porque em algum momento você vai ter que bater um papo com alguém. Então, quando você for bater, o que o cara vai fazer, você não precisa ser especialista, porque o cara que está do outro lado também não é especialista. Quando ele está entrevistando você, ele só vai querer saber, você conhece? Conheço. Beleza, acabou-se, mano. Entendeu? Se ele quiser que você faça um teste, aí você diz, bicho, eu conheço, mas nunca usei, nunca trabalhei, mas eu sei, se você me der um tempinho ali, a gente consegue desenrolar. E o cara vai lhe dar esse tempo, porque você sabe, você conhece, entendeu? Então o cara não pode ter medo. Claro, meu foco é Angular, continuo focando em Angular, mas eu preciso conhecer o que está do lado. Você não pode... eu vou passar 10 anos fazendo a mesma coisa, virando a chave. 10 anos virando a chave. Pô, tem um monte de coisa aqui que facilita, pô. Por que você está virando a chave aí o tempo todo? Vai ali, usa aquilo ali. Eu penso assim, tá? Essa é minha forma de pensar. Não sei se está errado, porque... Bom, eu concordo. É muita coisa, mas eu penso dessa forma. No meu mundo de infra também é assim, viu? Se eu perguntar a Guilherme aí, ou Guilherme Duarte, já trabalhasse com PFSense, com Endia, com Sonic Wall. Conhece todos esses aí. É tudo primo, viu? Trabalha tudo juntinho. Bora lá. Eu lembrei agora a pergunta do nosso amigo lá no início, pipeline. Né? O que é isso, pipeline? Microserviço. Mago, por incrível que pareça, front-end também tem microserviço. Ah, mas pô, front-end, tela vai ter microserviço? Já existe microserviço. Como é que eu sei? Cara, eu gosto de tecnologia, então tudo que aparece eu investigo, eu dou uma olhada, eu tenho um site que eu já acompanho, então apareceu, aquilo é interessante para mim, eu vou lá dar uma olhada. Porque, eu não trabalho com front-end, mas por que aquilo ali é interessante? Porque eu não sei o dia da manhã, então pode ser que alguém chegue para mim e converse, cara, tu já fizesse alguma coisa com microserviço no front-end? Bicho, eu nunca fiz, mas eu já vi e achei interessante. Então, existe um diálogo, o cara vai ver que você não está parado. Tecnologia, você não pode ficar parado. Para vocês que estão entrando, né, e para até quem está... Bota na sua cabeça. De 6 em 6 meses, eu estou chutando alto. 6 em 6 meses, a tecnologia está mudando, cara. Está mudando. Você não pode estar pensando, hoje eu estou com JavaScript. JavaScript muda a cada 6 meses, 3 meses, ele está mudando, está surgindo novas funcionalidades, forma de fazer. É muito diferente, cara. A tecnologia é muito diferente de outras profissões. Posso acrescentar, Sandro? Posso acrescentar Fique à vontade. É o seguinte, uma coisa que eu costumo dizer é a gente tem que gostar de tecnologia, de uma forma geral, mas a gente pode até se especializar, e é bom se especializar em alguma tecnologia para você se aperfeiçoar e você se destacar no mercado, mas você não pode morrer por uma tecnologia. O que eu quero dizer? Uma tecnologia que está hoje, vou dar o exemplo da área quando era simplesmente um administrador Linux, e hoje buscando a área de DevOps, eu olhava, não, cara, só tem o negócio agora, é só olhar, por exemplo, como o Renildo estava falando, né? A situação agora de Faro agora é o PFSense, é só PFSense, vamos correr agora, colocar só PFSense na galera. Aí você pega, aí o mercado pega e vira para você e fala assim, não, acabou, ninguém mais quer usar PFSense, aí tem outra tecnologia. Aí, por exemplo,
eu gosto muito de trabalhar com os Zabbix, que é uma ferramenta de monitoramento. Gosto e gosto muito mesmo, participo de comunidade e tudo mais. Só que, quando eu entrei na área de DevOps, aí o pessoal, aqui a gente não usa Zabbix não, aqui a gente usa Prometheus para monitorar os containers. Aí eu digo, hã? Então, assim, tipo, mudou a ideia. Aí, ou seja, eu tenho que aprender aquela ideia. É uma coisa que eu aconselho para todo mundo, assim, no seguinte sentido. É bom você entender o conceito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou voltar a essa ideia do monitoramento com os Zabbix. Entenda de monitoramento. Se você se aperfeiçoa em Zabbix, beleza. Mas tenha muito bem embasado o monitoramento. Porque quando você for mudar de ferramenta, ou seja, você vai sair dos Zabbix para o Prometheus ou qualquer outra ferramenta de monitoramento, você tem os conceitos bem consolidados de monitoramento. A mesma coisa com a linguagem. Você tem uma linguagem de programação que hoje pode estar em voga. Hoje, realmente, eu vejo muito pessoal falando de Node.js, Angular, Python. São as que eu ouço bastante o pessoal falar. Mas, de repente, assim, o que é mais importante é aprender os conceitos, ter um entendimento bom de lógica, entender aí a sintaxe. Isso aí você aprende. A sintaxe daquela linguagem você aprende, entendeu? Assim, eu vejo que às vezes eu vejo muita gente levantando a bandeira das tecnologias como fossem times de futebol. Não, só essa aqui é essa tecnologia, é isso. Pronto. Um dia desse, o Kubernetes, né, que é o gerenciador de containers, tirou o Docker de ser o container engine para eles, para criar gerenciamento de containers. E aí? Aí você tem que começar a aprender outra ferramenta que gera containers sem ser o Docker. Aí o que é mais importante é você embasar os conceitos, você entender os conceitos de como criar um container, o que é um container, como é que você trata com um container, entendeu? Eu acho que a ideia é bem por aí. Sim, só queria acrescentar, só queria... Cara, do que você falou aí, vamos entrar no assunto. Tá um pouco, o front-end também tem que saber disso. A gente lá no início, a gente perguntou lá, não, o negócio da pipeline. Cara, eu estava conversando com o Enildo ontem. Eu sou desenvolvedor, bicho, eu gosto de tecnologia. Para mim, se vou desenvolver, eu só não sou assim, eu posso dizer, eu não sou muito de front porque minha criatividade, cara, eu não tenho criatividade nenhuma para desenhar tela. Cara. Nenhuma. Eu sou péssimo com isso. Das telas que eu tentei desenhar, parecia mais tela de jogo. Imagina você botar uma tela de jogo com uma aplicação comercial. Não vai, o cliente não vai querer nunca, né? Então, beleza. Então, na última empresa que eu estava, eu não era DevOps, tá? Eu estava como analista. Mas quem cuidava dos containers lá, das aplicações, era eu. Eu que cuidava do OpenShift, ou OKD, né? OKD, era eu. Mas se eu fosse um cara codificador, só programador, como é que eu ia cuidar de container? Como é que eu ia cuidar do OpenShift? Não ia, cara. Não tem como você fazer isso. Mas aí você faz, pô, bicho, mas não é minha função. Cara, a gente é brasileiro, velho. E o brasileiro, as empresas brasileiras, não quer saber não, velho. Quer que você entenda de tudo um pouco. Tá certo? A empresa brasileira contrata você. Ah, porra, bicho, o cara tá querendo ali, botou ali. Ah, eu quero um estagiário. Aí quer que o cara seja programador Python, seja machine learning, seja QA, seja não sei o quê. Para estagiário, peraí, pô, um júnior fazer isso, não, mas é a realidade brasileira. Lá fora não, lá fora é diferente. Lá fora, se o cara lhe contratar para ser back-end, você só vai fazer back-end, acabou. Claro, no Brasil existem empresas grandes, onde eu estou hoje, o Santander, que cada um tem sua responsabilidade. Mas já vieram para mim e perguntaram, sabe alguma coisa de Android? Sei. Se precisar, bota a mão na massa, boto. Eu vou dizer que não? Eu boto, cara. Eu gosto de tecnologia. Então, para mim vai ser um prazer aprender uma nova tecnologia. Então, na Ferreira Costa, eu mexia com o OpenShift, eu cuidava dos Docker. Essa época agora, como você falou agora, de Black Friday, eu ficava de plantão, cara, porque os serviços não podiam cair não, cara. Não podia, eu tinha que estar lá monitorando. Então, quer dizer, eu não tinha vida praticamente. E eu não era de infra não, tá? O pessoal de infra não mexia, não tinha ninguém de infra mexendo com isso. Por quê? Porque o pessoal de infra não manjava muito de Linux. Não que eu manje nada de Linux não, tá? Eu sei o básico do Linux
Eu sei o básico para me virar. Agora você falou do sistema operacional. Agora Então, a gente tá assim, conversando. aí você faz, pô, bicho, tu é desenvolvedor ou tu é de DevOps ou é full stack? Não, cara, eu penso o seguinte, você gosta de tecnologia, eu gosto. Então, para mim, aprendizagem nunca é demais, cara. Aprender nunca é demais. Porra, bicho, eu precisei de mexer com Linux para poder dar manutenção nos meus containers, para subir, para derrubar, para ver o que está acontecendo, ver log. É o que para fazer no Linux? Para fazer isso, vai ali no... Bicho, a melhor coisa do mundo que inventaram foi o Google. Vai ali no Google, dá uma pesquisada. Claro, não vai pesquisar também tudo. Você tem que filtrar. Porque tem muita coisa também que você vai ver ali e não é aquilo, tá? Se você não filtrar, você tem que ter essa noção. E aquilo que você falou lá no início, bicho, você tem que saber o básico. Ter a base. Front-end e back-end, qual é a base hoje que eu vejo? Lógica de programação. Design pattern. Você tem que ter. Por quê? Está tudo em cima disso, cara. Então, se você sabe, cara, eu programo em Java. Eu uso um singleton, um design pattern singleton. Em Java, você fazer assim. Não, bicho, tu vai programar com C Sharp. Tá, beleza, eu tenho que fazer isso aqui. Isso aí no Java eu fazia com singleton. Como é que faz no C Sharp? No Google, não tem pra onde, mano. Quando eu comecei lá no Delphi 1, hoje a gente põe um ponto lá, aparece um insight lá de todos os métodos daquele objeto. É moleza, cara. Lá atrás, no Delphi, a gente colocava ponto, não aparecia nada não. Então eu tinha que ir para o livro para saber qual era a propriedade, eu tinha que saber qual era o método, quais eram os parâmetros, através de livro, velho. Não tinha isso não, de você botar o ponto e saber qual é o método, qual é os parâmetros que tem não. Então, assim, tem muita coisa que você tem que saber. Você tem que saber a sintaxe da linguagem, a semântica. Isso aí é base. Então, se você sabe isso, você vai fazer. Você vai ser front-end, você vai ser back, você vai ser QA. Tem na base, velho, você vai longe. Se não tiver base, fica difícil. Entendeu? Você tem que conhecer a base. Tá? É importante, é muito importante isso aí que você está Concordo falando, plenamente. porque eu vejo alguns profissionais também que acabam olhando tudo, não especialista em nada. Nada, cara. É complicado. E às vezes é especialista só em uma coisa, e quando troca de empresa, troca de área, ou chega algo novo, se perde todo, se desmantela todo, fica o desespero danado. Acho que em breve eu também vou fazer uma palestra aí para mostrar também. Eu vou falar um pouco da minha área, mas eu acabei de fazer uma migração também de função, entendeu? Eu trabalhava com Field Service e hoje eu estou como sysadmin. Então, se eu não conhecesse, se eu não trabalhasse lá na época de Sandro, na refinaria, 2014, 2012, né? 2013, eu acho. E aí, cara, tava perdido. Mas, deixa eu te dar um exemplo. Para quem está entrando, não tenha medo, não. Tecnologia tem muito espaço. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou vivendo hoje. Eu passei 7 anos na Ferreira Costa. Estava como analista sênior lá. Estava com muita responsabilidade. Estava com a área de logística. Estava com a área de venda e outras coisas, né, na minha mão. Então, surgiu essa oportunidade aqui no Santander. Só que, concorda que eu mudei minha vida porque eu saí de Recife, vim para São Paulo, não conheço ninguém aqui. Estou numa cidade no interior de São Paulo. A cidade é boa, mas é quente pra caramba. Esqueça que São Paulo é frio, aqui é quente, velho. Aqui é quente pra caramba. Então, na hora que eu Sandro? São Carlos. No interior de São Paulo. Muito boa a cidade aqui, eu estou no centro, estou pertinho da empresa, 5 minutos, eu vou andando, todo dia venho almoçar em casa. Para mim, isso aí é qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Mais um centro tecnológico, né, no Brasil, exato, né? Exato. Aí, só que o que acontece? Veja só, eu estava ganhando bem onde eu estava como analista. Então, quando eu anunciei minha saída, a empresa me ofereceu uma proposta. Qual foi a proposta? Cara, eu vou te promover arquiteto de software. Você vai ser arquiteto. Então tu vai ganhar teus 12 contos. Porra, bicho, aquilo ali fez. E aí? Fudeu. Eu tô com o Santander batendo na minha porta e eu tenho uma promoção para ganhar 12 contos aqui como arquiteto de software. Mas assim, bicho, não adianta, não tem dinheiro certo se você não estiver bem, velho. Eu não estava bem. Então, assim, na tecnologia, isso é bom, porque você tem... E outro, o mercado agora estava me proporcionando isso. Então, como vê aqui, cabelo branco, eu não estou em idade de estar pulando de galho em galho, não, mas vocês que estão novos podem pular, velho. Não pense 2 vezes, não. Se aparecer uma oportunidade, for viável, for melhor, financeiramente também, vá-se embora, cara. Você é novo, entendeu? Não pense que só tem uma empresa no mundo de tecnologia, não. Tem várias. E tem uma melhor que a outra.
Então, o que acontece? Eu decidi, né? Eu vou mudar, velho. Eu vou mudar um pouco. Eu vou ganhar menos, eu estou ganhando menos aqui, tá? Mas mudei minha vida completamente. E não me arrependo não, cara. Não me arrependi em momento algum. Estou com saudade de casa, saudade da família, mas tecnologia tem muito espaço. E agora com um home office, ficou bom, ficou uma maravilha. É o que, só acrescentando mais uma vez, o que Sandra falou, conheço muitas pessoas, não são poucas, que deixaram salários grandes para ter a qualidade de vida. Exato. Conheço, dá um exemplo de um amigo meu, que ele está na área de DevOps, né? Ele estava numa empresa que ele ganhava 5 mil reais, perdão, 7 mil reais, e aí ele saiu para uma empresa para ganhar 5. E aí eu perguntei para ele, meu irmão, por que você saiu, tal, não sei o que lá. Ele disse, cara, eu não tinha tempo nem para ir ao banheiro direito. Então, assim, como eles imaginavam que eu estava em casa, então eles achavam que eu estava disponível 24/7. Então, só que eu não quero isso mais para mim, eu não quero isso. Então, eu prefiro ganhar menos e ter minha tranquilidade e poder usufruir, porque eu não tinha tempo nem para usufruir do dinheiro que eu ganhava. O que adianta eu ganhar 7 mil reais e eu não consigo ter um final de semana tranquilo? Então, assim, a área de tecnologia vai lhe proporcionar isso, cara, qualidade de vida, tá? Eu acho que é uma área boa. Com essa parte de home office foi que ajudou. Eu não vejo hoje em dia, não sei porque as empresas ainda querem presencial, cara. Tecnologia, eu acho que home office se dá bem, cara, se dá bem, tá? Embora o brasileiro é foda, cara. O brasileiro, a gente teve problema lá na empresa com home office porque o cara tava prestando serviço a outras empresas, velho. Veja aí, cara. O cara tava trabalhando para Ferreira Costa e prestando serviço para uma empresa em Portugal, ganhando de dois lados. E a empresa descobriu isso. E como é que pode? É por isso que assim, o brasileiro se estraga, cara. Ele estraga. Porque o home office lá fora, isso é coisa antiga, pô. Isso é coisa antiga. Aqui no Brasil é só por causa da pandemia que conseguiu. Mas não sei o que o brasileiro tem que quer estragar as coisas. Muito bom, velho. Muito bom, Sandro. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguém querendo falar alguma coisa? Algum comentário? Mas Aqui aí, Essa é a hora, viu? a Essa é a gente hora tem assunto para a noite toda. Se você não se sentir à vontade de abrir a câmera ou de falar no áudio, pode digitar aí, pessoal. Não tem também. problema. tem alguns dinossauros aqui, mas também tem uns bichinhos, né? Eu sei que o assunto foi front-end, mas se tiver assunto que numa área, porque assim, eu não sou também que sabe tudo, não, mas eu já passei por muita coisa, cara. Eu já passei por comércio, indústria, passei por educação, sistema educacional, passei por laboratório, na Votorantim a gente tinha laboratório, entendeu? Então, assim, logística, WMS, o que você quiser saber, a gente discute, não tem frescura não. Eu estou aqui para tirar dúvida. À toa que seu nome é um dinossauro Rex, né, meu amigo? Isso fora. E agora estou na área bancária, veja aí. Então, ó, pessoal, só para a gente terminar, já que ninguém tem dúvida, né? Se vocês puderem abrir a câmera novamente aí, a gente tentou fazer uma foto aqui, mas a foto não ficou 100% não. Agora poder abrir de novo para a gente tirar mais uma vez aí uma fotinha aí. Quem tiver à vontade também, né? Enfim, ficar à vontade quem tiver para poder abrir, para a gente poder tirar essa fotinha novamente aí. Show. Da Diane, eu acho que Diane já Ayrton, né? Deixa eu tirar aqui, tá? Acho que agora todo mundo olhar para a câmera aí. Opa, Gui, deixa eu tirar. Gui entrou agora, peraí, deixa eu tirar de novo. Deixa eu só confirmar aqui, se ficou boa. Pô, show de bola. Pô, massa. Pessoal, é isso, a gente agradece. Agradece aí a Sandro Eu que agradeço, cara. Tempo dele aí. Desculpa aí ter ultrapassado aí o horário. Nada, cara. Ó, a gente tá tentando manter esse tempo aí, mas tá passando sempre, né? Tá difícil. Tá difícil, tem pergunta, tem tudo. Enfim, acaba a gente tomando um pouquinho mais de tempo aí. Né? Mas, galera, Sandro, depois eu vou pegar tuas redes, se puder depois, coloca lá, que a gente tá na apresentação, mas a gente não conseguiu colocar no momento aqui, mas depois, se puder, já coloca tuas redes lá, porque eu quiser te adicionar, interagir. Às vezes surge uma dúvida posterior, né, para tirar contigo, aí já fica lá, acessa a rede, faz o network, é importante também. Mas já aproveitando para deixar aí, né, esse agradecimento, uma lição que eu tirei assim, de toda a tua apresentação também, o que marcou muito para mim foi manter a mente aberta, velho. Teu discurso sempre voltava mente aberta, aprender outras coisas, assimilar,
né? Mas nunca deixar só algo ser o alvo único, exclusivo, né? Verdade absoluta daquilo que você está ali estudando, mas assim, olhar outras coisas, estar aberto, disponível, né? E eu acho que o mercado quer muito isso também, a vontade de aprender, ver o cara lá disponível para poder absorver novas tecnologias e aberto, né? Para poder receber esse mercado que está aí aquecido, cheio de oportunidade, né? Enfim. Mas, galera, foi massa. Mais uma vez, obrigado, Sandro. Enfim, Renildo tá contigo aí. Sandro também quiser falar alguma coisa. Não, só para falar para Sandra aí que se prepare que back-end também é dele, né? É O filho é verdade. dele. O filho é dele. Então daqui a 15 dias a gente dias. volta aí. Se eu puder Eu quero- ajudar, cara, eu puder ajudar, vocês me avisam antes, claro que assim, eu não vou, vai ter coisa que eu não vou 100%, mas eu vou tentar dar ali o rasteiro para explanar. Tá? Hoje eu não comentei muito sobre programas do Santander, né? Porque é o seguinte, eu conversei com o pessoal lá que é da Sobreview e tal, só que o cara que é responsável por autorizar, né, a divulgação de algumas coisas lá não estava. Ele essa semana não está lá, vai ser tá no lado de São Paulo, então eu não consegui a autorização dele para divulgar mais programas, porque o Santander tem um monte. Mas, claro, no LinkedIn lá, você pode ver que o Santander está com muito de programação, entendeu? Ficam à vontade aí, existe aqui, bicho. E outra, cara, vocês de TI não podem ter medo de mudar de estado, não, tá? E de país, não. Lá fora tem muito mercado. Eu tenho colegas em Portugal, na Alemanha, na Irlanda. E assim, eu não fui lá para fora ainda. Portugal eu não fui porque eu sou ruim mesmo, sou fraco. E Canadá, já fiz teste. Meu inglês não está ainda nivelado, mas tem muito mercado lá fora. Muito mercado lá fora. Boa. Então, assim, tem em mente isso aí. Bota na cabeça que em algum momento pode pintar alguma proposta para você mudar de estado, ir para o sul, ir para fora. Então, não pode ter medo não, cara. Boa. Muito É bom. um conselho que eu dou. E, Será mais um tema aí, viu? Quem sabe, né? a gente Oportunidades fora do Brasil. Vamos ver aí. Vamos embora. A hora já estourou, o esporte já tá perdendo. Eita! Boa noite para todo mundo. Obrigado. Falou, E a galera. gente vai Valeu compartilhar aí em breve Boa o noite. filme completo. Um abraço. Valeu. Um abraço, tchau. Valeu, obrigado. Desnecessária essa parte aí, viu, Renildo? Infelizmente, meu amigo. Falou, pessoal. Boa Valeu, noite. galera. Obrigado, Douglas. Obrigado, Guilherme. Valeu aí, Renildo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.